Olá, muito bem-vindos ao canal Pro Desportivo, um canal dedicado a esportes. Meu nome é Anael e nesse vídeo eu trago uma análise e comentários de forma tardia a respeito dos feitos históricos de Hugo Calderano no tênis de mesa brasileiro, que não consegue parar de impressionar, né? Tanto pela sua personalidade, né? O cara que tem muitos talentos, fala muitas línguas, consegue resolver cubo mágico em poucos segundos, mas claro também muito pelo seu desempenho, né, no tênis de mesa, né, os seus feitos assim de forma back to back, né, como chamam em inglês, né, dois resultados em dois torneios muito expressivos, né, o primeiro latino a conquistar a Copa do Mundo, né, de tênis de mesa em abril, e no mês seguinte, né, há poucas semanas, foi vice-campeão do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, feito novamente histórico para o tênis de mesa brasileiro e também latino-americano. Uh, mas antes de entrar, né, nos comentários a respeito desses feitos do Hugo Calderano, quero agradecer, né, por estar assistindo esse vídeo. Uh, eu comecei esse canal há pouco tempo, então é algo muito novo para mim, né? Estou navegando nos mares do YouTube, mas então muito obrigado por estar assistindo. Sinta-se livre para fazer coisas de YouTube, comentar, dar like, dislike, compartilhar, enfim, é um espaço aberto. E sem mais delongas, então vamos para os feitos, né, muito expressivos de Hugo Calderano, né, que né, nas últimas duas Olimpíadas chegou muito perto de conseguir uma medalha histórica, né, para o tênis de mesa brasileiro, né, principalmente, opa, essa foi minha mãe espirrando, nas Olimpíadas do ano passado de Paris, né, chegou na semifinal, né, perdeu, ali foi eliminado não, né, depois disputou a medalha a medalha de bronze, né, mas foi eliminado não, nossa, foi perdeu, né, pro sueco Moregard, né, e depois foi para a disputa da medalha de bronze e foi derrotado novamente pelo francês, o Lebron, né, então bateu ali na trave, chegou muito perto de conquistar uma medalha inédita pro Brasil. E ele mesmo, né, depois dessa derrota, ficou muito abalado, reconheceu que mentalmente ele não estava legal, fisicamente também. E essa temporada ele, né, investiu nesses pontos, trabalhou mais e, né, tá colhendo os frutos agora. Então eu vou recapitular aqui os feitos dele, né, passando rapidamente aqui pelos resultados das partidas dele. Começando, né, pelo torneio que ele, né, disputou primeiro e acabou vencendo posteriormente, né, que foi a Copa do Mundo, disputada em Macau, na China. Né, depois, né, ao final, né, um detalhe interessante é que Macau foi colonizada pela colônia portuguesa, né, pelo Império Português, né, corretamente dizendo. E até hoje tem resquícios, tem influências históricas de Portugal, né, tanto em nomes de locais, de praças, enfim, de construções, né, português é oficialmente uma das línguas oficiais de Macau, juntamente com o mandarim. E apesar, né, de acho que eu pesquisei e menos de 1% da população de Macau fala português. Mas é isso, é um fator curioso, né? E, né, o Hugo acabou se tornando campeão, né, nesse local. Depois, né, um brasileiro, né, um país que fala a língua portuguesa. Então achei isso curioso, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, tênis de mesa. Hugo Calderano, então, na Copa do Mundo,
Começou a trajetória derrotando o japonês Oda por 3-1 na fase ali que eles chamam de round de 64, né? Se eu não me engano. Depois ele derrotou novamente por 3-1 já aí o canadense Wang. E aí ele avançou e pegou outro japonês, o Shinozuka, derrotou por 4-1. E aí nas quartas de final, aí já começa a funilar, já começa a ver os oponentes mais fortes, os mais bem ranqueados, né, nos enfrentamentos. E aí ele enfrenta o Tomokazu Harimoto, outro japonês. Eles já se enfrentaram outras vezes no circuito, e tem um histórico relativamente equilibrado, digamos assim. E se esperava-se, né, um duelo equilibrado, né, dado esse histórico. Mas o Hugo, né, saiu muito bem, ganhou por 4-1, avançou a semifinal. E aí já começou a entrar na zona dos chineses ali, né? A partir da semifinal você quase que obrigatoriamente enfrenta um chinês em qualquer torneio de tênis de mesa. E aí então o Hugo enfrentou o Wang Chilqing, que chegou a ser número 1 do mundo. E ano passado, nas Olimpíadas de Paris, ele era um dos favoritos a ganhar a medalha de ouro, né? Ele até teve o icônico né, ocorrido de ter a raquete dele danificada, né, quebrada ali nas quartas de finais. E né, ele teve que pegar uma raquete emprestada, uma raquete que não é a habitual dele, né? Para quem é novo no cenário, né, de tênis de mesa, você que está assistindo não conhece muito bem. Os jogadores os jogadores profissionais eles treinam e jogam com uma raquete específica, né? Uma raquete profissional que tem um tipo de borracha, né, específica, né, para jogar profissionalmente. E os jogadores eles treinam, né, diariamente com aquela raquete, arduamente, e eles acabam, né, se acostumando, se aperfeiçoando o seu estilo de jogo com aquela raquete específica. E aí quando essa raquete, por algum motivo, como no caso do chinês Wang Chilqing, né, é danificada, ou enfim, ele não pode utilizar essa raquete por, né, algum motivo, né, isso acaba, né, impactando no jogo dele. E foi o que aconteceu, né, ano passado, e ele foi eliminado pelo o Moregard, que posteriormente eliminou o Calderano e chegou na final contra outro chinês, né, o Fan Jiandong, e conquistou a medalha de prata. Enfim, aí agora voltando para a Copa do Mundo, então o Calderano enfrenta o Wang Chilqing e aí já, né, mostrou-se o nível alto, né, que as fases finais né, provocam e fazem um jogador demonstrar, né? E esse jogo aqui foi muito disputado. O Hugo teve que realmente elevar o seu nível ao máximo que ele poderia, né? E talvez até mais, né? Ser levado a outro patamar, né? Superando os limites dele. E ele consegue vencer, acaba derrotando o chinês por 4-3, né? O Hugo com seu estilo icônico, um backhand muito sólido, muito agressivo, muito explosivo, né? Muito forte. É um backhand, sem dúvidas, um dos melhores do circuito. E por algumas vezes também um backhand com uma mão extra, né? O Hugo também, ele por vezes ele utiliza o backhand com duas mãos, né? Mais uma vez explicando para quem não conhece muito o jogo, no tênis de mesa você segura a raquete com apenas uma das mãos para fazer os golpes, né? Tanto forehand, né? E o backhand também. E por muitas vezes, né? Pelo tamanho, né, óbvio da raquete, é muito difícil fazer o backhand com as duas mãos.
né? Porque você tem que segurar de forma diferente, isso dá mais trabalho, né? Tem um tempo menor de execução do golpe e é pouco prático, né? Mas o Hugo Calderano, ele é diferente, né? Ele consegue fazer coisas que jogadores comuns e até outros jogadores muito de um nível muito bom não conseguem. Então, o Hugo, com suas diversas habilidades, ele consegue chegar à final inédita, né, para um latino-americano na Copa do Mundo, e ele enfrenta outro chinês. Dessa vez é o Lin. E aí, diferente da semifinal, onde houve muita disputa, muita entrega, uh, muitos rallies, né? Na final, o Hugo consegue uma vitória com certa vantagem, né? 4-1, e conquista o título inédito para o Brasil, né? Um título muito expressivo, uma vitória, né? Exaltando todo o trabalho e a perseverança, né? Que o Hugo vem demonstrando, né? Nos últimos anos. Eu me lembro das Olimpíadas do Rio em 2016, há 9 anos, né? Incrível, 9 anos, né? Das Olimpíadas aqui no Brasil, né? Eu me lembro dele, né? E pensando, nossa, um brasileiro jogando tão bem, tênis de mesa, um esporte que eu comecei a praticar ali na época de ensino fundamental, ali entre o sétimo e o nono ano. Cheguei a disputar alguns jogos escolares aqui no meu estado. Eu sou do Rio Grande do Sul. Enfim, um esporte que eu aprendi nessa época e passei a acompanhar depois, né? Justamente por causa do Hugo Calderano, né, vendo ele nas Olimpíadas e se destacando, né? Um brasileiro entre os melhores jogadores do mundo, né? O Hugo chegando ali a top 3 do ranking mundial, um feito impressionante e que só demonstra a qualidade dele. E também do tênis de mesa brasileiro, que vem numa crescente muito, muito interessante e que merece os parabéns. Então, o Hugo, campeão na Copa do Mundo. E no mês seguinte, outro campeonato, né, só destacando, né, depois que muitos ficaram confusos, né, a questão da nomenclatura, né, do campeão na Copa do Mundo não poderia se chamar campeão mundial, né, porque essa honorificação é reservada ao campeão da Copa do Mundo, né, que foi o torneio que se passou no mês seguinte, né, em maio. Então, só o campeão do campeonato mundial pode ser chamado de campeão do mundo. O campeão da Copa do Mundo não é campeão do mundo. É confuso, mas é assim que funciona. Então, campeonato mundial, então, com Hugo Calderano, iniciou então o torneio. Buscar aqui rapidamente os resultados. Ele começa o torneio então com uma vitória de 4-0 sobre o tunisiano Essid. Depois ele avança para o próximo round, enfrenta o jogador do Cazaquistão, Gerasimenko, e depois ele pega o nigeriano Quadri Aruna, né? Também um jogador que vem há muitos anos se destacando, né? Assim como o Hugo, ele é um jogador fora ali do cenário asiático e europeu, né? O Aruna é nigeriano, né? Do continente africano, né? Dos jogadores ali fora, como eu disse, desse cenário mainstream do tênis de mesa, que se destacam há algum tempo. Então o Hugo vence o Aruna por 4-0, e aí já nas quartas de final ele pega, né, como eu disse, já naquela fase de afunilamento, né, onde você pega os mais bem ranqueados, os jogadores mais fortes, e então ele pega o sul-coreano An e vence por 4-1. E aí chega na semifinal, como eu disse, você quase que obrigatoriamente enfrenta um chinês, né? É quase uma lei, assim, via de regra, você enfrenta um chinês. E aí
Dessa vez o Calderano enfrenta o Liang, né? E aí uma partida, né, mais uma vez, como foi na Copa do Mundo, na semifinal, uma partida disputada, né? Onde o Hugo se doou ao máximo, se entregou, ele começou perdendo a partida e buscou a virada, né, de forma impressionante, né? Uma entrega, uma disposição, assim, né? Tem que tirar o chapéu para o que o Hugo fez e, né, ele consegue então a vaga a final, né, para a disputa do título, mais uma vez de forma inédita para o tênis de mesa brasileiro, para o tênis de mesa latino-americano. E aí na final ele pega o Wan King, né, que ele havia derrotado na semifinal da Copa do Mundo. Agora ele enfrentou o chinês na final do Campeonato Mundial. E aí, infelizmente, ele acabou perdendo, né, por 4-1 para o chinês, já visivelmente esgotado, né, da partida do dia anterior. O Calderano, né, claramente, né, fisicamente mais cansado, não conseguia executar o seu estilo de jogo de forma consistente, da forma que ele gosta de jogar e que estava conseguindo jogar, né, nas partidas anteriores, mas infelizmente não conseguiu, né, o objetivo que ele gostaria, né, que muitos de nós gostaríamos, né, que era o título, mas isso não apaga de forma alguma o que ele sinto muito, minha garganta tá começando a falhar. Vou tomar um pouco d'água. Voltando então, isso não apaga de forma alguma os feitos do Hugo, né? Campeão da Copa do Mundo de forma inédita, e agora, né, vice-campeão mundial, né? Primeiro brasileiro, primeiro latino-americano a conseguir isso. Ele, com os resultados, né, nessas competições, ele voltou ao top 3 do mundo, né, feito que ele já havia conseguido antes. Então ele tá ali top 3 do ranking mundial, brigando com os melhores jogadores, né, disputando de igual para igual com os chineses, que segundo ele mesmo disse após conquistar o título da Copa do Mundo, ele disse que, né, os chineses ainda são os melhores e que são o alvo, são jogadores a serem batidos por jogadores de outras partes do mundo. Que ainda a China produz os melhores jogadores e continua sendo a superpotência aí do tênis de mesa. Então, para encerrar este vídeo aqui, já tá bem longo, né, parabéns assim pelos feitos do Hugo Calderano, né, pelo que ele tá conseguindo alcançar no cenário mundial de tênis de mesa, e é um orgulho, né, muito merecido pro esporte brasileiro. E, né, puxando o tênis de mesa do Brasil para níveis maiores. Destaque também para Bruna Takahashi, né, que na Copa do Mundo também disputou até as quartas de finais, né, chegando ao melhor feito dela e também do tênis de mesa feminino. E também alcançou o 16º lugar no ranking feminino, né, da WTT, né, a Associação de Tênis de Mesa, né, Mundial. Feito também o maior e o melhor da carreira dela, também mostrando que não só o Calderano no masculino, mas também ela no feminino continuam, né, alcançando feitos jamais alcançados antes, né, puxando, né, ainda mais o nível, né, de forma contínua para o tênis de mesa brasileiro. Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, já está bem longo. Peço desculpas aqui pela minha voz, ainda estou me recuperando das últimas semanas, enfim.
Mas é isso. Muito obrigado por assistir. Esses foram os meus comentários aqui dos feitos do Hugo Calderano no tênis de mesa. Iniciando muito bem esse ciclo olímpico de Los Angeles 2028, né? E se ele já tá assim logo agora, né, no início desse ciclo, né, é o que dirá daqui a pouco mais de 3 anos para as Olimpíadas. Vamos, né, torcer para que ele continue nesse nível, assim como a Bruno Takahashi e outros mesatenistas brasileiros, né, continuem nesse ritmo e, né, quem sabe conseguir uma inédita medalha, né, para tênis de mesa brasileiro. Mais uma vez, obrigado por assistir. Sinta-se livre para comentar, interagir aqui no canal. O espaço é aberto e valeu, até a próxima.